Oi, você acaba de entrar na nossa conversa particular entre irmãs. Eu sou Júlia Alcântara e você está no The Alcântara Show. E hoje estamos aqui com Débora Alcântara. Olá, tudo bem? Estamos aqui para conversar sobre que tema, Júlia? Hoje nós vamos falar sobre casamento, que é um tema que a gente adora. A gente adora conversar sobre isso. Eu Ai, estou gente, é muito bom prestes a falar sobre casamento. casar. Tá noivíssima. A Débora foi uma das minhas grandes inspirações. Na verdade, deixa eu te falar, quando eu escrevi lá no meu Instagram, que lá no Insta você pode nos acompanhar, a gente está sempre falando sobre diversos assuntos e como eu estou noiva, eu acabo falando bastante de casamento também nesse momento de vida. Eu compartilhei sobre aquela ideia que a gente falou da última vez, sobre fazer ou não o first look, o que é o first look, fazer, vale a pena, não vale a pena? E muita gente comentou e disse que fez o first look inspirado no seu casamento. Ai, que Ou seja, legal. o seu casamento inspirou muitas pessoas naquela época. E eu acho muito legal a gente falar sobre isso, porque o fato da gente ter usado a nossa mídia, né? A gente usou a nossa mídia e a gente nem percebe o quanto realmente a gente inspira outras pessoas com uma postagem, com um vídeo, com uma ideia. Isso tem muito a ver com influência, né? Como a gente influencia as pessoas, mesmo aquela pessoa que não tem muitos números, que é uma pessoa que não é influente profissionalmente, ela pode influenciar, né? Então eu acho que o teu Instagram, na época, o teu casamento, na época do seu casamento, foi uma grande inspiração, assim, para muita gente. Nossa, muito obrigada, fico feliz. É, e ele teve essa intenção, né? Quando a gente pensou que iria dividir, porque assim, a gente era parte da nossa vida naquele momento, né? Trabalhar com conteúdo para a internet. E as pessoas acompanharam a nossa história desde o comecinho, né? Criando só um blog, daí começando a namorada, e ficando noiva, casando, até hoje, né? Tipo, tendo os filhos, mudanças da empresa, tudo, assim, um acompanhamento geral da história, casa e tal. Então, para nós era muito assim, natural. É claro que a gente, tipo, vai postar sobre isso, vai falar sobre isso. A Bá já tinha postado sobre o casamento dela, já tinha feito um diário super bacana de noiva e tal. Então eu tinha essa vontade de também fazer esse diário de postagens, né? E foi bem na mesma época, foi bem no mesmo período em que eu também estava com aquele projeto do apartamento 33, de criar o apartamento patrocinado e tudo mais. Que Então, inclusive, né, gente, só um detalhe, se você tá aqui pela primeira vez, caiu aqui na nossa conversa e não sabe, mas a Débora foi a pioneira, essa pessoa aqui que estamos conversando, foi a pioneira na criação de um Instagram especialmente para apartamento, para reforma, que hoje já está super no mainstream, tem enfim, diversos perfis sobre apartamento, sobre reforma. Tudo isso aconteceu, tá? Sem humildade nenhuma. Tudo isso aconteceu por causa do perfil do Apartamento 33. Porque é legal de falar, porque às vezes as pessoas não sabem realmente quem que foi o pioneiro, né? legal, tem a história. Eu acho que tem um dos episódios aqui no podcast que conta a história toda, assim, detalhes, enfim, que é algo que o pessoal ficou bastante marcado dentro do. Vamos dizer assim, ó, dentro do mercado de influência, o Brasil teve momentos, né? Teve o início, a fase das blogueiras, com o blog, literalmente, antes de rede social explodir, se tornar uma mídia. Então, tem vários momentos, né? E eu fico feliz né, ter esse entendimento de que o Apartamento 33 foi um marco dentro desse contexto de influência nacional, porque a gente trouxe essa visão, a gente abriu o espaço da influência para esse novo segmento, novo não, né? Um segmento já super antigo, lógico, mas que na internet estava sendo pouquíssimo explorado pelas marcas e influenciadores, que é a parte de decoração de interiores, arquitetura, design, enfim. Então, o apartamento 33, ele abriu muitas portas, né? Ele abriu um mercado, basicamente, ali dentro daquele movimento.
E o casamento, talvez as pessoas não saibam, eu acho que eu falo pouco também sobre isso, mas ele era um projeto paralelo acontecendo simultaneamente, assim. Então eu tava muito louca, assim, muito louca. Cara, era Somente uma duas, somente duas coisas bem simples acontecendo, um casamento inteiro e uma casa e uma inteira. casa inteira, assim, tipo, e toda a empresa rodando e tal. Então, assim, eu tava muito louca mesmo, assim, fazendo toda essa parte, né, de bastidor também. Porque eu acho que assim, Ju, eu gosto bastante de reforçar isso, porque às vezes as pessoas olham para as pessoas da internet e algumas até compartilham esses bastidores, uma parte deles, mas não tem noção, né, do que é esse iceberg, que é essa ponta que é o que todo mundo vê, que está ali, e é pequena em relação ao universo que acontece por trás, né, de bastidor, de negociação e etc. E, e o casamento, o meu casamento, ele já foi todo modelado também nesse aspecto de angariar patrocinadores, fornecedores, enfim. Então, todos, absolutamente todos os fornecedores que estavam lá, era exatamente o que eu queria, eu escolhi justamente o fornecedor que eu realmente queria, mas houve essa negociação, né? Essa troca de serviços pela publicidade e tudo mais, que envolvia tudo, assim, desde o espaço, desde o vestido, desde o sapato, desde o, cara, tudo, assim, né? Envolvia todo esse patrocínio, assim, todos esses parceiros para fazer a coisa acontecer. E isso é muito legal, porque eu acho que algumas pessoas devem saber já, né? Porque hoje isso é mais comum, mas outras não têm ideia, né? De que essa é uma prática bem comum dentro do mercado de influência e que para nós fez muito sentido. E faz muito sentido para a parte da criadora de conteúdo e faz muito sentido, eu diria até assim. Não, na verdade é uma troca justa, mas faz tanto sentido para o fornecedor, para a pessoa que trabalha com isso, porque pensa. A gente que já trabalhou muito como influencer e continuamos trabalhando até hoje, né, Dé? E também do outro lado, como contratantes, como marca que contrata influencers. A gente sabe o valor disso. Uhum. Eu não estou falando de valor de dinheiro, sabe? A gente sabe também, né? Óbvio, tem um preço, mas a gente sabe do valor que isso tem numa campanha. E muitas vezes é um preço muito baixo que você está investindo para o retorno, Com realmente. certeza, Ju. E Esse custo-benefício, né? o custo-benefício. E eu sinto que agora as empresas, os fornecedores, principalmente desse ramo, entendem isso muito mais. Por exemplo, agora eu estou indo casar, né? Tá, aquela que só fala disso, mas o tema do podcast Gente, o tema é hoje esse. é casamento, a gente tá falando disso. Todo momento eu falo sobre isso. Então, eu tô indo casar e eu fiquei assim, até me impressionou, porque eu sabia que realmente ia ter uma procura, mas a quantidade de procura que está tendo para os fornecedores participarem do meu casamento está sendo muito maior do que eu imaginava, porque acredito que agora já há uma consciência no mercado do tipo, vale muito a pena fazer isso, vale muito a pena entrar nesse É casamento uma como oportunidade parceiro, única, né? é Tipo, é uma aquele momento. vitrine, exatamente. E assim, também pela confiança que aquele criador de conteúdo tem. Então, se é Uhum. uma pessoa que se alinha com os valores, se alinha com o estilo, se alinha com a estética, se alinha com aquilo que aquele fornecedor está procurando é, ter esse target, vamos dizer assim. Eu quero começar a trabalhar com pessoas desse estilo, ou eu quero começar a fazer casamentos nessa vibe, ou eu quero atingir um novo público, alguém de Curitiba. Então, assim, eu estou recebendo mensagens de pessoas do Brasil inteiro querendo fazer parte desse casamento que vai ser em Curitiba, porque eles visualizam o quanto isso é importante para a carreira deles. É uma vez que eles vão fazer um trabalho sem remuneração em dinheiro, mas com uma remuneração que se eles tivessem que pagar para uma influencer, ou pagar para uma revista, ou pagar para alguém num podcast falar sobre eles, seria muito maior esse custo de investimento. Então, eu estou muito impressionada assim o quanto os fornecedores de casamento nesse mercado estão maduros sobre isso. Estão entendendo realmente o valor que tem sobre isso. Porque eu sei que na época
do teu casamento na época do casamento da Bá, e eu acho que a Bá ainda foi ainda mais precursora sobre isso. É percursora ou precursora? A Bárbara ainda foi a Precursor. mais que teve a iniciativa sobre isso, digamos assim, no mercado do Brasil, uma das primeiras ali blogueiras a fazer algo sobre isso. Ali já tinha que haver mais um convencimento, porque imagina, 10 anos atrás, Nossa, né? a negociação era muito complexa, falando até na minha época, assim, né? Porque ali no início do Dabá, eu lembro que não foi tipo o casamento inteiro, era algumas coisas que a gente já fazia e que também já era muito comum naquela época. Alguns prestadores de serviço já estavam super habituados, tipo cabelo, make, né? Essas coisas É, assim, tipo, já era o mercado que estava super, enfim, todo esse pessoal já super entendia a importância disso. Aí tinha outros que estavam também desbravando. Mas eu lembro que o retorno dos fornecedores, quando falaram do casamento da Bá, assim, o absurdo, tipo, nossa, enfim, foram muitos cases ali para cada um dos fornecedores, porque assim, é importante a gente falar, né, já que a gente está falando dessa parte aí também, que é interessante também, mas depois eu quero falar de outros assuntos. Mas sim, uma coisa legal de falar disso é que quando a gente faz um trabalho assim com influenciador, a gente está falando não só de às vezes, beleza, você com certeza vai ter um retorno de fechamento de negócios em relação a isso. Mas é muito também a questão de posicionamento, de associação de imagem, né? A forma com que você gera um buzz também para tua e depois aquilo vai se revertendo, né? Vai se convertendo enfim, fechamento de serviços, negócios e tudo mais. Então a gente precisa, né? As marcas precisam estar ativando as suas marcas através de ações e fazendo e buscando a sua reputação através dessa associação com outras pessoas que vão falar sobre como foi o seu serviço. E eu acho muito legal, assim, Ju, porque falando um pouquinho até de uma coisa que está acontecendo agora, né? Recentemente eu fui visitar a Chácara Vila Denoni, que foi onde eu me casei. Então, assim, sim. me casei numa chácara e tal, na época. Lindo lá, Ai, lindo. gente, na época, assim, Perfeito. ai, gente, eu era assim, terrível, sabe? Pra essa coisa do lugar e tal. Mas você sabe como é chato, né, Ju? Essa coisa assim de A tipo, é gente um quer que momento. seja do jeito que é, um momento muito especial, assim, não tem como ser meia coisa. E aí, assim, nossa, eu não queria que fosse. Como sempre, né? Eu sou insuportável. Tipo, eu não queria que fosse, sabe, um lugar clichê, uma coisa que fosse. Ou então, assim, se for para ser um lugar clássico, que seja, tipo, como você vai aproveitar aquele lugar, que, enfim, que eu acho que é muito mais a tua proposta hoje. Claro que a minha visão mudou bastante em relação a várias coisas, né? Hoje em dia eu acho, tipo, eu entendo por que os clássicos são clássicos, entendeu? Meu Deus do céu, Ah, eu entendo. Mas, assim, naquela época, enfim, eu tinha a minha eu e o Fer, né, a gente estava muito alinhado em relação ao que a gente queria de festa e tal. E a gente tinha muita vontade de fazer esse casamento num lugar que trouxesse uma energia gostosa, que tivesse uma vibe massa. Lógico que também toda aquela coisa gringa, porque se tem uma coisa também que aprendi com a Bárbara, no casamento dela, ela falava sempre assim, ó. Eu falava, guria, mas como é que você vai fazer isso daqui? Nunca vi isso aqui no Brasil. Dela falou assim: Débora, tudo dá para fazer. E se alguém já fez em algum lugar no mundo, dá para fazer. Ela falava assim, né? sim. Então ela dizia, e ela até hoje tem esse pensamento para Ela tudo, fala assim, isso, é. tipo, Se alguém já fez no mundo, é não, se possível de alguém fazer. já fez, é óbvio que é possível fazer. Então, É. que ache pessoas. Só que, claro, a grande dificuldade às vezes é achar pessoas que estão dispostas a fazer aquilo, enfim. Uhum. E na chácara eu olhava muito aquelas festas no jardim, né? Aliás, na época eu olhava muito aquelas festas, tipo, nos jardins, e aquelas long Aham. tables, aquelas mesas gigantescas, tipo, num jardim, sabe? Literalmente, assim, num Sim, com gramado, tenda, bem americano mesmo, tendas, bem interior sabe? americano, eu acho. É aquela coisa assim, sabe, meio ao mesmo tempo, ela não é assim fancy, mas ao mesmo tempo é tão chique, sabe? É tão chique. Isso, Então, assim, é isso. muito, é muito estranho, porque É assim, cara, é uma quiet tenda, luxury. É qui sabe, uma coisa tipo, Débora, seu casamento foi quiet luxury sem saber que foi sem quiet luxury. saber, né? Então, tipo, tinha muito essa coisa assim do, ai, sabe, como ficar elegante sem ostentar. Eu tinha muito essa coisa assim, eu quero que fique super Sim. lindo, que fique legal, mas não tinha aquele desejo de ter uma festa que ostentasse, assim, sabe? Tipo, ai, é,
E ao mesmo tempo, hoje em dia, quando eu vou para umas festas assim, super chiques e tal, eu acho o máximo, entendeu? Eu acho super lindo e tal, mas, Mas mas isso para é uma mim, mas isso é uma coisa que eu tô pensando também. E assim, eu nunca falei o lugar que eu vou casar e também acho que eu vou falar só depois. Mas nossa, colocou um mistério aqui, coloquei um tipo, mistério, fica o mistério. nossa. Mas Então, peraí, deixem nos comentários da última foto da Júlia, assim que você escutar, assim que você escutar esse podcast, aonde você acha que será? Tipo, hashtag sim, mistério, exato, misteriosa. hashtag É, Júlia Misteriosa. Júlia Misteriosa. Porque é isso mesmo que você falou, Dé. Eu nunca imaginei algo desse tipo. E o grande desafio vai ser. Porque casamento. Quando você vai visitar os fornecedores, a pessoa do docinho, a pessoa da decoração e tudo, é, não sei se é uma coisa de Curitiba, do Brasil, não sei. Acho que é Brasil. Na verdade, eu nunca fui em um casamento fora de Curitiba, então não posso falar. Mas em Curitiba tem muito uma coisa assim do isso que você falou do ostentar e tal. E quando eu fui escolher o lugar, eu fiquei muito na dúvida, porque eu falei assim: eu quero que. Tudo bem, pode ser nesse lugar, porque eu me apaixonei por esse lugar. Mas como fazer uma coisa diferente de tudo que eu já vi nesse lugar? Porque eu É tipo não assim, quero. para fugir dessa estética que é assim, vamos dizer um pouco que se passa um pouco, né? Tipo assim, meio over. Então, assim, eu acho que às vezes é isso. Às vezes o lugar é E é tão uma coisa bonito. de Aí, estilo, né? É uma coisa de não, estilo. claro, Pra também gente tem, dá cada um muito faz o que certo, quiser. Tipo, cada um faz cada o que quiser. Pra Mas mim eu dá digo muito. assim, ó, Pra gente que tem, acho que um estilo um pouco mais alinhado, por sermos irmãs, sei lá. É, é. mas tá, continua. Daí você foi Não, lá, mas só tenda. para resumir, a Ah, coisa que, outra coisa, outro ensinamento que aprendi mas com não pessoas, né? esquece o negócio. Adoro. Ah, não esqueci, eu vou falar. Mas até que a gente aprendeu, pelo menos eu aprendi, eu falo a gente, às vezes eu falo no plural, mas é uma coisa que eu aprendi também, né? Com a Adriana Nakamura, que é uma amiga nossa e arquiteta, que ela sempre Adoro. falou isso, assim, ela disse assim, Dé, quando o lugar tem uma arquitetura bonita ou o lugar, na sua essência, é muito bonito, tipo, estruturalmente falando, a estrutura do espaço é bonita, ele não precisa de muita coisa. Então é muito importante, tipo, ter essa consciência, assim, sabe? Porque às Sim. vezes a gente quer, digamos, sei lá, né, nessa ânsia de ser um momento especial e tudo mais, emperequetar mais, né? No caso, um lugar Sim, que já, assim, que ele já é lindo por si só, entendeu? Ele já tem a sua beleza nas suas características. Então você realmente vai só complementar, você vai dar um charminho ali para aquele espaço. Então, às vezes, eu acho que essa, como eu falei, eu acho que às vezes perde a mão, mas claro, é uma questão de gosto. Às vezes a pessoa quer perder a mão mesmo e dane-se, entendeu? Tipo, é meu momento, então vai na fé, sim, entendeu? Nada, cada sim. um faz o que bem entender, como eu já disse também. Assim como a noiva, acho que se a noiva quer ir do jeito assim, assado, não sei o que lá, cada noiva faz como bem entender. Mas, falando. Ah, então, dei contando. Aí eu fui Isso. revisitar a chácara, que aí, meu Deus, quando a gente entrou lá, eu e o Fernando de novo agora, a gente tava com as nossas bebezinhas, né, e tudo. E a gente, Oh, eu já conto para vocês por que a gente foi revisitar. Mas a gente entrou lá e a gente se olhou e falou: Meu Deus, olha, é por isso que a gente casou aqui. Porque a gente teve a sensação tão boa, vocês que eu não lembrava. lembraram. Eu pensava assim: será que eu casaria lá de novo? Será que seria em outro lugar? Mas Aham. realmente, é uma sensação muito gostosa que tem lá. Aqueles pinheiros, é uma coisa que tem essa sensação mesmo de um lugar assim, lindo e ao mesmo tempo simples, mas ele não é simples, tipo, entende? É uma coisa assim. É um simples, mas com outro significado da palavra, né? É assim, é a beleza no simples, mas que não é nada simples. É assim, Vamos supor, é como um. ele tem muita natureza, eu acho que eu até sei como explicar isso. Como ele tem muita área verde, muita natureza, tem uma floresta de araucárias atrás, tem um Lindo. paisagismo super bonito, é um jardim extremamente bem cuidado. Os salões também têm uma arquitetura simples, mas bem, bem bonita, assim, né? Os materiais, a estrutura, a estética dele. Então, ele tem isso, ele tem muito essa beleza da natureza, que tipo, o que que eu vou fazer? Aquele lugar já é super bonito, não tem muito o que fazer, sabe? Ele já contempla a beleza mais divina que pode ter, que é a beleza feita por Deus, né? Da natureza em si. Então, Sim, assim, é sim. tão bonita, tão absurdamente bonita aquela estética do natural, da natureza, que não tem muito o que fazer. Mas o que a gente foi fazer lá? Eu fui ver, eles têm o espaço central ali, que é onde fazem os casamentos e as festas maiores,
que por sinal a gente nem usou o espaço deles, porque a gente inventou de fazer uma tenda, né? Tipo, no meio do jardim deles e tudo mais, enfim, né? Inventando moda lá, nossa, só dor de cabeça, no sentido de, tipo, muitas coisas para ver que não eram padrão, né? Mas eles têm lá um espaço maravilhoso que é a Vila Bambini, que é do lado da Vila Denoni, onde eles têm o hábito de fazer festas infantis. E eu queria fazer a festa de 1 aninho da Olivia lá. Inclusive, vou fazer, né? Já tá tudo certo para fazer a festa dela lá. E eu já queria ter feito isso da Olivia, mas na época não deu, por N motivos e tal. E agora vai dar certo. Então vai ser super bacana, a gente vai fazer. E aí, olha só o feedback da Chácara Vila Denoni pra gente. Eles falaram assim, Débora, até hoje as pessoas vêm aqui na chácara visitar porque viram o vídeo do casamento da Débora no YouTube ou porque acessaram o blog, estavam pesquisando por locais. Então, assim, olha que Não loucura. acredito. Já Quanto fazem tempo depois? 8 anos, tipo, Que sabe? isso? 8 anos. Então, assim, o que que acontece? Pelo fato da gente ter os posts, porque cada pessoa está no momento, por exemplo, depois de tanto tempo, você está casando agora, então você está nessa fase. Então, agora tem várias pessoas que estão casando. Então, por que Sim. que, de certa forma, essa parceria acaba sendo, como você falou, de uma coisa muito a longo prazo? Porque tem o boom do momento ainda, que é da festa, que você vai estar no hype, a marca vai estar no hype, mas ela vai conseguindo colher os frutos disso depois Por de anos. Que anos, isso? Anos. anos. Eles chegam Literalmente lá, anos. literalmente anos, eles chegam lá, tipo, ai, onde que a Débora. Ela tava me contando, né? A nona. Ela falou assim: ai, o pessoal vem aqui e fala, onde que a Débora Alcântara casou? Ah, mas onde Ah, que ela escolheu? Não sei o quê. Ah, ela se arrumou em qual sala? Onde que foi feita tal foto? que legal, guria. Esses Foi isso. detalhes. Nossa, Tipo muito isso. legal saber disso. E agora Eu me fez fiquei pensar numa chocadíssima. coisa. Eu fiquei chocadíssima. Eu Não, falei eu assim, também, assim, porque a gente sabe que é um negócio que vale a pena para o fornecedor, né? Mas a gente não para pensar que é realmente uma parceria de anos. Inclusive, eu acho que isso vai para outros mercados também, outras vertentes, como por exemplo da casa, do apartamento, enfim, que até hoje a gente sabe, né, que os parceiros têm resultados. E aí eu até fiquei pensando uma coisa, eu fiquei pensando assim, será que e isso é uma coisa que eu lembrei. Será que tem pessoa, será que tem ramos? E eu acho que tem, tá? Ramos de mercado que trabalham com influencer e que aquele resultado é a curto prazo. Por causa do tipo de produto que a pessoa vende, do serviço, às vezes é uma coisa pontual, às vezes é uma coisa de coleção, é só aquilo, depois acabou. Mas tem muito isso de negócios, e principalmente acho que quem vende serviços, assim, como esse, por exemplo, que é algo mais é, high ticket, também mais personalizado, enfim, é um negócio a longo prazo. E eu tava pensando, né, que até a gente viu esses dias isso. Eu vi esses dias uma menina casando e ela casou com o seu vestido, né? Tipo assim, o seu vestido. Tipo assim, ipsilipse, como fala, né? Tipo, copia e cola. Ficou lindo nela. E eu fico pensando, até isso, até um vestido que teoricamente 8 anos atrás já poderia, entre aspas, ter saído do style, da moda, da trend, por você ter escolhido um vestido tão atemporal e que um vestido que passa o tempo, ele continua. O vestido de 8 anos atrás, eu vi alguém casando com ele, que, sei lá, encontrou no Instagram, encontrou no Pinterest, encontrou no Google, encontrou em algum lugar, ou te segue, e, enfim, se inspirou e ficou com aquilo na e cabeça. pensava, né, no dia que eu casava, vou No dia casar que com eu uma roupa casar, assim, vai ser enfim. nesse estilo, exatamente. Então, eu acho muito legal, porque até aqueles mercados que a gente acha que, ai, mas isso não vai dar, porque, né, se é realmente uma empresa comprometida que tem possibilidade dela continuar no mercado por anos e anos, é, só tem a crescer, assim. Tanto que daí E eles até fecharam de novo, tipo, vamos fechar parceria então com a festinha, que né? legal, né? E foi super legal, assim. Então, assim, Que para lindo. vocês verem como é uma coisa que, enfim, é uma coisa que realmente, como você falou, Ju, é um jogo de longo prazo. E até você falou das campanhas, né, que às vezes para aquela marca, excepcionalmente é tipo para um lançamento de produto e tudo mais, mas eu te garanto que a comunidade que segue, os seguidores que seguem e eles fazem parte, eles lembram. Porque as pessoas falam muito assim, eu lembro de vocês daquela época que vocês fizeram a campanha com não sei quem,
sabe? Existe essa coisa Sim, muito forte, que às vezes até a marca, tipo, não tá mais rodando o produto no mercado, ou não tem mais, mas a pessoa lembra daquela colaboração com aquela marca naquele dia, naquele momento. Tipo, você vê como o negócio, assim, é forte. Quem acompanha, lógico, muito próximo, né? Porque também sim. essa coisa de seguidores de muito de longa data, às vezes as pessoas, tipo, gostam, daí daqui a pouco ela sai, porque mudou um pouco o interesse, aí ela volta, não sei o quê, então é legal, assim, né? Tem É. isso também, porque Para de a seguir, influência tem volta. muito a ver com o interesse, sabe, Ju? É muito diretamente relacionado ao interesse daquela pessoa. Então ela vai se influenciar pelo que ela se interessa. Então ela busca. Eu acho que essa tem uma relação muito direta com isso. Não é que, por exemplo, você deixa de ser influente, mas talvez você deixe de ser interessante para que aquela Para pessoa está buscando aquela pessoa. para aquela pessoa Sim. naquele momento, entendeu? Mas aí para outra pessoa, ela já vai se interessar e assim por diante, porque nós somos cíclicos, né? E a gente vai mudando os gostos e vai se aperfeiçoando e vai se autoconhecendo. É, exatamente assim. Por exemplo, hoje em dia eu nunca tive vontade de você foi uma pessoa que sempre leu muito, né, Dé? Leu, 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 leu. E eu sempre lia, tá? Mas era uma leitura, vamos dizer, que não me pegava, ou eu não tinha vontade de compartilhar com as pessoas sobre isso. E aí agora, quando eu comecei a compartilhar, um livro que eu tô lendo, que adoro, e aí vou lá e compartilho uma frase, por exemplo. Quanto mais eu compartilho sobre isso, que eu penso, ai, que legal, eu gostaria de que alguém tivesse compartilhado isso comigo, as pessoas começam a ai, que legal! Nossa, eu também leio. Ou do tipo, eu li esse livro por causa de indicação sua. Então, assim, eu influenciei alguém a comprar um livro e ler aquele livro. Então, para você ter noção como tudo que a gente posta acaba fazendo uma imagem nossa e acaba influenciando de certa maneira. Às vezes a pessoa que não quer ler passa aquele stories do tipo, para mim não interessa isso, mas para outra pessoa que, enfim, Tava tá buscando naquele alguma coisa naquele. momento, gostou de ver aquilo. E a gente vai mudando e vai também deixando o público cada vez E aí, Ju, mais teve outras coisas. assertivo, né? Você falando dessas coisas assim sobre o público, me lembrou de algumas coisas legais também dos casamentos que rolaram, o meu e da Bar, né? Ai, Então, e como a aí? gente sempre foi muito próxima do público, né, das pessoas que nos acompanhavam, gente, isso tá falando de blog mesmo, né? Quando a gente blogava mesmo e as pessoas respondiam lá no blog. Não tinha ainda o Instagram. Na verdade, assim, eu lembro que quando eu abri o Instagram, o meu Instagram pessoal, a Bárbara estava noivando. Então, até a primeira foto que eu postei no meu Instagram pessoal é uma foto do noivado da Bárbara. É Ah, muito que legal isso. legal, que legal. Talvez eu até abra essa foto que provavelmente está arquivada para vocês irem lá fuçar e falar: eu vim no podcast, vem aqui ver a foto Nossa, da. super, Vou super, fazer isso. faça isso. Boa E ideia. aí, para ver quem que vai vir aqui do podcast para me falar lá da Então foto. tá, vá lá em Então, assim, arroba Débora Alcântara, vá lá na última foto dela, que ela vai desarquivar a foto da primeira isso, postagem dela no Instagram. só para vocês comentarem. E aí, e aí eu lembro que assim, aí a gente começou a postar logo depois veio o casamento, e tal. A gente já publicou algumas coisas no Insta, criou a hashtag do Sim, casamento e tudo. Mas não era a mesma coisa como foi no meu, que era o auge do Snapchat, então tinha meio que o Stories, então as pessoas acompanharam em tempo real, literalmente, assim, tudo. Vocês estavam frenéticas no Snap, tipo, fazendo tudo sim. acontecer. E a Adriana E Nakamura também, né? Mais uma vez a gente falando da Adri aqui hoje. a A Adri, tipo, Adriana tá Nakamura bombando aqui. super fazendo os stories no casamento, o Snap no Tipo, a gente casamento da deu, a Débora. gente deu essa função para ela, tipo, Adri. Porque a Seja Adri meio que. blogueiras. A Adri era madrinha, assim, madrinha de blog. E daí a Adri foi lá e fez toda a Sabe cobertura uma e tal. história que eu acho muito boa a gente contar? A do Conta, Ju. carro. Ah, A do essa é carro. muito. Eu contei esses Guria! dias pro William. Ele Guria, se ainda bem rachou que de você rir. lembrou. Ainda bem que você lembrou. Essa história é muito boa. Não, conta você então. Se ele rachou de rir com você, conta você. Não, eu vou contar a minha versão. É o seguinte, Ai, gente, a gente. gente, não, olha só, o que que foi? É o seguinte, Muito boa! é uma É história muito. boa demais. Então, o que que acontece? A Débora, como noiva, lá na Vila Denione, que é onde ela casou, é lindo, assim, e ela casou num lugar meio que um gazebo, não sei explicar, era um lugar assim, meio fora, meio dentro, aonde estava todo mundo sentado, olhando para onde tinha que olhar, Era um né, lá espaço que tinha. Era em vidro, né? em Envidraçado, assim. Então vidro, as pessoas envidraçado. conseguiam ver, tipo, tudo Exato. ali fora. Inclusive conseguiam ver por onde que a noiva iria entrar, porque a noiva entra
por trás, assim, né, para entrar no corredor, e não tinha uma porta, era assim, direto ela vinha, ou ela vinha andando, né, de certo, assim, andando, Cara, mas a como que a gente não maioria, pensou nisso? a gente não pensou Tipo nesse assim, detalhe. a gente tá falando isso agora porque a gente vivenciou, mas eu não pensei, tipo, na minha entrada, assim, Pois é, como a que ia gente não ser. pensou nesse detalhe. Nada. Então, ou ela vinha andando, só que assim, era meio, é uma chácara, então é paralelepípedo, grama, Ela é tinha uma descidinha, assim, íngreme, em declínio, né? podia dar ruim. Ou ela vinha de carro, então ela parava com o carro, descia do carro e o pai segurava na mão E e tipo ia. assim, isso seria o mais legal, pensando, tipo, não, chega ali com o carro, daí o pai abre a porta. Tipo, só que isso tudo, gente, pensando minutos antes de entrar, tá? Tipo, ué, como é que eu vou entrar? Exato. Eu vou andando ali, tipo, enfim. Aí, gente, obviamente, né, que não tinha um carro da noiva, tipo, não tinha nada. Sabe quando a noiva aluga um carro, né, um carro antigo, ou até uma limusine, não sei, mas tem serviços que fazem isso, né, alugam carros Aham, tipo um carro lindos, massa, assim. legal, pra trazer a estética que você quer, ou a vibe que você quer, enfim, eu nem tinha pensado nisso, gente, sei lá como que eu ia entrar, entendeu? Tipo, enfim, aí Não, e acontece, gente, que a gente não tinha um carro legal para entrar, não tinha um carro bonito, limpo. Nossa, o carro que a gente foi era o carro ali da nossa mãe, meio que, né, nossa, daquele tava. jeito, o carro da mamãe lá, É um amarelinho. carrinho popular, tipo, na verdade, assim, E o pior, o assim, problema não é ele ser popular, porque o problema é que ele é amarelo. amarelo. E não só ser amarelo, assim, sujo, sabe? Tipo assim, não preparado para Cheio de esse momento. cheio de adesivo, tudo orna, não sei o que lá, tipo, meu Deus do céu. Pensando bem, eu acho que tinha que ter entrado sim com amarelinho, ia ter feito história. Mas realmente Ia causar. ia desconectar, assim, porque estava tudo tão clean, Eu uma acho que ele ia decoração chamar verde muito, e branquinha. E aí eu lembro que de volta, Adriana Nakamura com o marido dela, né? salvando a O nossa vida, Diego, né? e aí eles falaram: gente, não, gente, Pelo vocês amor de precisam Deus. entrar com o carro, vai ter que ser um carro legal, porque senão como é que vai chamar muita atenção? Enfim, não sei nem se o carrinho ia aguentar ficar no íngreme assim. Não era tão Nossa, íngreme. guria, hoje ia Imagina. cair pra mim. Não, péssimo. E aí, graças que tinha o Diego lá, falou: não, gente, então tá, não, eu dirijo, Débora, vem aqui, você vai com o meu carro, eu dirijo. Ele tinha um carro super massa lá, um carrão legal. Acho que era uma E Mercedes, aí, né? Era uma Mercedes eu acho que era uma conversível, tipo uma BMW. coisa. Ai, cara, não, Olha, aí essa olha, me. Não, aí essa me lembra aquela outra história. essa outra história Ah, maravilhosa! não, Essa cara, outra essa. história maravilhosa. E Ai, tem a ver com criança casamentos vergonha. também. Tem a ver com casamentos também. Cara, foi justamente no momento em que a gente tava provando os vinhos na adega, não sei o que lá. Tipo, Então tá, vamos passar para essa história. E bom, conclusão não, da não, história. não, 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 calma. Vamos passar para essa história e depois a gente fecha a outra. Sério, essa tem que estar Tá, agora, vai. então vamos contar essa história. Essa é maravilhosa, gente. Foi assim. Quando você vai casar, você tem que fazer várias degustações, degustações de docinho, degustação de comida, degustação de bebida, de drinks. E aí, De drinks. também na parceria, Ai, guria, sério, que vergonha. Tá, vai, cara, muita continua, vergonha. vai. Também na parceria, a Débora fechou. A gente, né, do Tudo Orna, a gente fechou parceria com uma adega super legal em Curitiba. Calma. Vai, Ju, Ai, continua. Senão daí a gente uma cria muita adega. expectativa. A pessoa fala, nossa, é isso? Tipo, Não, vai. mas pô, tá, uma adega muito legal em Curitiba. Daí a gente chegou lá. É, Provamos, e a então, gente, né, peso leve, né, como eu gosto de chamar, todas nós somos peso leve. Pra gente, uma tacinha de vinho, a gente tá bem, uhul, já tá assim, né, as alcântaras. E aí, o que aconteceu? Fomos lá, as mulheres, porque eu não sei o que aconteceu que o Fernando não pôde ir o no Fernando tava dia. trabalhando, tipo, Alguma coisa aconteceu que eles não tinham como ir naquele momento, e daí foi a gente mesmo. deu de ir as Guria três irmãs atrevida, Alcântara cara. e Ó, a Laura, nossa mãe, para escolher o vinho perfeito. E assim, gente, desculpa, a gente não veio dessa família de entender
sabe? Qual que é o vinho Não, que até deveria estudar também, mas sei lá. seria super legal aqui se alguém quiser dar esse curso para nós. Agora, a gente não era assim. Então ali a gente foi muito no nosso feeling e pai, tururu. E ele com a maior paciência nos explicando, esse é assim, esse é sabe, a gente provando aqui, provando ali. Ah, eles Beleza. maravilhosos, super cordiais, tipo, explicando tudo para pessoas que não sabiam Incríveis. nada, enfim. Incríveis, eles foram assim chiquérrimos. E aí Elegantérrimos, e a gente lá. Ai, E sim. aí, a gente estava. Quando a gente saiu meio assim, felizinhas dali, né? Porque, enfim, experimentando vários drinks e tal, várias bebidas. E aí chega a Ai, Débora, Gre, a isso gente não é precisou. desculpa. Isso a não é gen- desculpa. eu tô tentando Tô tentando dar uma fazer o cenário amenizada. para te dar uma amenizada, Débora. Saiu o. A gente precisava sair, né? Ir embora para casa. Tinha acabado a degustação. E a Débora tinha estacionado o carro ali no estacionamento deles e o dono, um dos donos, tinha estacionado atrás. Então tava assim, sabe, no paralelo, ele precisava tirar o carro dele pra Débora conseguir sair com o carro, enfim, e tal. Tava tudo certo pra dirigir, tá? A gente não tava assim. E aí a Débora, com a maior certeza do Por que que... Ai, com a maior certeza do mundo, a Débora entra na sala do dono, assim, né? A gente já de pé, pra anunciar pra todo mundo. Com licença, todo mundo olhou pra Débora. Por favor, poderia tirar a EcoSport ali, que eu preciso sair com o carro. Só que, gente, e daí o cara, tipo assim, ele olhou assim meio estranho, mas ele não falou nada, assim, ele só olhou porque ele assim era e tá. chiquérrimo, né? Porque ele era chiquérrimo, ele não falou nada. E ele foi e tirou o carro. Gente, quando a gente saiu e a gente foi ver o carro do cara, não era uma EcoSport, nada contra, sem ofensas, né? Sem querer ofender a quem tem EcoSport, que é maravilhoso, eu não tenho uma EcoSport. Era uma Land Rover, tipo assim, era uma Range Rover, era um Ai, Deus. carrão, que naquela época, ainda por cima, tipo, era um super carro de luxo. E eu fico pensando, o cara, de certo, tem aquele carro de luxo e pensa, eu vou impressionar várias pessoas. Várias pessoas, menos a Débora. Tipo, a Débora não Mas vai a querer Débora, impressionar. com licença, pode tirar, por favor, a EcoSport? Gente, eu sou Mas por super que, mas por que que você desligada. falou a marca? Não, aí Tipo que assim, tá. Até hoje eu não entendo. Tipo, eu já nem sei direito. E por que que eu fui falar isso? Eu só falar, alguém pode tirar o carro ali, por favor? Que ali, tipo, o carro. o carro, entendeu? Por que eu fui falar? A EcoSport nunca vai entender, porque eu nem sei direito o que que é o O que que é uma modelo. EcoSport? Se Eu alguém nem sei mostra uma direito o EcoSport que que pra é mim. uma... E muito... Mas Ai, eu gente, sei que não é uma Land Rover, eu sei que, né, tá na é categoria de uma outra luxo. categoria. Gente, sério, que vergonha. Cara, Que deu muita vergonha. Não vergonha. façam E isso. a gente Mas riu olha, eu vou tanto, falar pra a gente vocês. Eu chorava come... de rir Não, depois. eu morri Porque de rir. depois porque a gente ficou plena, assim, também não, nem pra fazer uma brincadeirinha depois que se tocou, né? Ah, não, a Farra, gente né? ficou, tipo, bem Quebra-gelo. sério, assim. E E daí, tipo, ele continua. saiu, e daí quando ele saiu com o carro, a gente chorava, e a gente falava, gente, que vergonha. Mas assim, ó, eu não dou muitas gafes, gente. Essa daí foi uma das. Uma. É Eu verdade. sou poucas, sinceramente, assim, mas é que as que são desse nível, entendeu? Tem que causar. Mas foi Memoráveis. muito. E assim, não foi nem, assim, contando a história agora, né, não é nem dada, assim, mas é porque na hora foi tão engraçado, a Foi gente muito deu tanta engraçado. risada, que é uma piada interna que a gente lembra até hoje. E Por porque favor, também ele era tira tão. a EcoSport, por favor. Na verdade, a graça é por que falar o nome de um troço que você não sabe, né? Enfim. Tipo assim, pra quê, né? E por que a gente tá Enfim. falando disso mesmo? Porque Isso. entrou o carro, daí você Ah, entrou com o carro do Diego. aqui E eu aí, não sabia também qual que era o nome. Então, como eu falei, né? Tipo, eu sou péssima para essas coisas do nome. Pode ser que seja realmente uma BMW, enfim, eu tô pirando. Então, tipo, me desculpem, mas pelo menos tá meio que na mesma categoria, né? Pelo menos. É sim, sim. conversível, né? Isso que importa. Aquelas esquece a Será marca. que era? Eu acho que era Era, conversível. né? Ah, eu acho que era. Era? Gente, só sei que sério, foi tão lindo assim, porque o carro deles era tão bonito e tudo também, o fato de ser um amigo próximo, a nossa amiga, tipo, tá ali no carro delas. No fim das contas, foi bem mais especial do que ter É. alugado o carro de alguém. Foi eles mesmos, porque assim, a gente falou daquele lance, né, Ju, dos padrinhos e tal. No meu caso lá,
eu não fiz, eu fiz essa coisa do casal mesmo, e não, tipo, as minhas melhores amigas. Então eu lembro que na época eu fiquei muito assim, eu queria muito chamar a Adri, eu não sei se eu chamava, mas aí já tinha fechado as esposas dos amigos do meu marido, entendeu? Então ficou mesmo algumas amigas minhas que eu queria que fossem minhas madrinhas, É que eu de acho que é fora eu do. acho que isso é algo que dá para Então, desconstruir nos casamentos brasileiros. Eu acho que é não é uma coisa só que. porque é marido da amiga ou esposa do amigo do amigo que tem que convidar o cônjuge para ser padrinho também. Se você for realmente amigo dos dois, é uma coisa. Agora, senão, gente, não tem importância, sabe? Sem ficar ofendido, só chama quem realmente é a pessoa que importa, né? É que é uma coisa muito cultural, né? A pessoa quer entrar, eu não sei, é complicado, mas na época a gente optou por fazer o modelo padrão brasileiro. E aí aconteceu isso, assim, mas você vê na prática, tipo, ela é minha madrinha, entendeu? Assim, ela e o Diego são os meus padrinhos em vários É, momentos, não só nisso, em vários, né, Ju? Tipo, eles nos ajudaram tanto, nossa, sei lá, até com perrengue com advogado. Sabe quando o bicho pega, assim, aquelas pessoas, tipo, quando o bicho pega, eles estão ali, assim. Nossa, eu E posso dizer a saudades. mesma coisa. Eu morei na casa deles, né, em Miami, quando eles. Então, sabe aquela É, amizade assim que, tipo, tá, que você pode contar ali. Então eu sinto muito isso, assim, eles foram lá, fizeram isso, tornaram o nosso dia ainda mais especial. Se tocaram disso, né? Porque eu acho que foram eles que só se tocaram ainda, a gente nem ia se ligar. E a sorte também que a Adri chegou mais cedo, então daí deu, enfim, ela chegou justamente que ela queria me ver me arrumando e tudo mais. Ah, é muito fofo, tipo, muito madrinha, entendeu? Muito é, madrinha. E, enfim, mas foi maravilhoso. E, e de casamento, assim, lembrando de coisas que eu posso dizer, eu não sei, eu achei que foi muito. Eu acho que essa questão da escolha do local é uma coisa que faz muita diferença, assim, né? De você. sim. Assim, vão surgir esses detalhes no dia da festa que você não vai. Que você não vai realmente ver, entendeu? Mas chega na hora, o importante é ter uma solução, encontrar uma ideia, assim. Mas uma coisa que eu acho que eu faria diferente é não me apegar a tantos detalhes, sabe? Porque eu achei que Hum, eu foquei muito a minha energia também em muitas coisinhas, assim, que, tipo, sabe, não precisava, assim. pequenininhos, aham. É muito, muito, muito do pequenininho, que, tipo, no contexto geral. Por exemplo, o quê, assim, que você. Ai, Ju, eu pensava muito. Claro que isso é gostoso, é cordial, mas assim, eu dedicava muito tempo, tipo assim, eu quero que cada pessoa receba um grampinho de cabelo, a menininha com um grampinho de cabelo, que o vestido seja com isso, que tenha uma ilustração de cada uma das madrinhas, tipo, assim, gente, detalhes assim, tipo, É. gigantes, Foi assim, lindo! claro, é super personalizado, enfim, mas assim, torna aquilo tudo especial, mas eu digo. Às vezes, sabe, o convite por si só, a presença da pessoa, como ela vai estar usando não sei o quê, não, sabe, não importa tanto, assim, do que, de fato, a Sim, presença, no fim das contas e tal. Então, eu acho que é. tem algumas coisinhas que às vezes a gente se prende muito, e aí também a gente tem que confiar bastante ali nos profissionais, na equipe, porque senão você se desgasta muito, e você tem que também pensar muito em você, sabe, eu acho, assim, tipo, e você tem que estar tranquila, você tem que cuidar para a imunidade não baixar, para o nervoso não bater, porque no meu caso eu sou muito assim, né? Sim. Quando tem alguma coisa muito importante, assim, eu acabo, às vezes, minha imunidade cai um pouquinho, e aí eu Sim. fico ruinzinha e tal. Então, assim, eu acho que quando tá tudo, sabe, a gente não se apega a tantas coisinhas assim, é, deixa a gente mais leve para o momento especial. Então, eu tinha muito isso, assim, essa coisa de, tipo, pensar em tantas coisas, porque, assim, gente, no dia seguinte do blog, era uma loucura, as gurias, a Bárbara e a Júlia, trabalhando igual uma louca, assim, tipo, subindo foto, a fotógrafa Cara, foi, mandando foi, foi material. muito em tempo real, assim, foi em tempo real, foi tipo um Não, jornal ali, ó. e quando a gente faz cobertura, a gente tem experiência nisso. No começo do blog também, a gente fazia muito esse rolê de cobertura de eventos, né? De eventos de modas, eventos do Paraná, e depois a gente foi Sim. indo. E, cara, vou falar pra vocês, assim, nossa, a gente mandava muito bem. Então, antes mesmo de soltar no jornal, que sempre mandava, né? Assim que os blogs começaram, cara, a gente fazia questão de postar o release e a nossa leitura do desfile na madrugada, assim, sabe? Tipo, pra A causar, pra gente ser o queria ser primeiro, mais rápido que os jornais. A gente, mais tipo, não, rápido que tudo, tipo assim, aumentar a é. velocidade de tudo, fazer a coisa acontecer. E, cara, a gente fazia, gente, vocês não vão acreditar, Twitch Cam.
Tipo, que era o ao vivo do Twitter, que tinha esse Que aplicativo isso? para fazer ao vivos nos eventos. Então a gente entrava no stand de imprensa Detalhe, e abria o Twitchcam para ficar mostrando como que era o evento, sabe? Tipo, uma loucura, assim. detalhe, abrir o Twitchcam não no smartphone, porque não tinha Não smartphone. tinha, aí que Era tá. assim, ó, um laptop, então a gente sentava lá na primeira fila e abria um laptop, assim, ó, mostrando para as pessoas, fazendo um ao vivo do desfile que estava rolando naquele evento. Então, tipo, olha que pra frentex, né? Não, era pra Frentex. A gente queria, tipo, a gente tava dane-se quem tá olhando. Abre aí o laptop e, tipo, e dane-se, assim, a gente nem tava imaginando a gente lindo ali na primeira Gente. fila, né? Mas enfim, é, era muito legal. Então a gente tinha esse dinamismo, né? Esse dinamismo era algo porque a gente se colocava no lugar do espectador, que era o público, e que tava ali esperando para ter notícias. Então, tipo, vamos soltar o mais rápido possível. E aí, gente, eu, antes do casamento, também dá-lhe lá ficar escrevendo no blog, tipo, deixando tudo meio pré-pronto, para quando as meninas soltassem tal coisa, já estava lá documentado, então elas iam subir foto, editar o vídeo. Ela tinha muito trabalho para fazer enquanto eu estava na lua de mel, mas eu deixei tudo meio que pronto antes para dar um caminho. Cara, foi uma loucura, assim, foi uma loucura. Então, hoje em dia, eu também não sei se eu faria assim tanto, tão completo assim de patrocínios, de apoios e tudo mais, porque eu assim, né, é um trabalho, teve um É monte um de trabalho, entrega. você vai ter que pagar, não é assim, só recebendo e beleza, né? Isso. Você tem Então que teve entregar. milhões de entregas, e eu tava louca, assim, louca. Daí, quando eu voltei É, da na lua de verdade, mel, você tem que ver o que vale a pena. Vale a pena fazer uma parceria que você vai ter que se desdobrar para entregar o vídeo, entregar a foto, entregar a live, entregar isso, ou você coloca na balança, não, eu quero contratar esse serviço e sei lá, né? Não precisa hoje em disso. dia, eu acho que para agora tendo experiências com vários eventos e vendo, tipo, eu teria uma seleção um pouquinho melhor, assim. É, do que entraria Inclusive ou já não, sabe? inclusive Mas teve momentos já que a gente já escolheu, né, do tipo, não, eu não quero fazer parceria, eu quero pagar para isso, porque inclusive quando eu fui agora na chácara, eu ia lá, tipo, pra fechar mesmo. Só que daí rolou conversa, a gente entendeu que fazia sentido, foi legal pra todo mundo e beleza, assim, porque eu já não tava mais mesmo com essa intenção de, sabe, tipo, ai, montar todo. Até porque eu não vou fazer o que eu fazia, né, na época do casamento, por exemplo. É mudou a diferente o mídia, mudou momento. mudou o estilo de compartilhar, agora é muito no stories, agora no Instagram, né, é diferente. Sim, é diferente. Mas como eu também vou acabar compartilhando mesmo, vou acabar produzindo os videozinhos e vou postar, então pra mim faz total sentido, achei super É, legal. quando é real, quando você ama a mesma coisa, é assim, é natural que você compartilhe. Até, por exemplo, aqui numa conversa, você está compartilhando comigo, com uma outra amiga, você vai compartilhar na vida real, né? Nem que seja no offline. E é isso, acaba sendo um boca a boca de que você faz na vida real e que você faz também no online. Mas é muito natural, porque é de verdade. E é isso que importa, né, no final das contas. Quando a parceria realmente vale a pena para os dois, para todos os lados, né? Que legal, né? No fim das contas, Ju, essa conversa acabou indo por esse. Tipo, era de casamento, a gente contou umas histórias de casamento. Ai, Guri, eu queria te contar um negócio, mas depois eu conto em off, porque. Ah, é, Não, vai não, deixar todo mundo curioso, assim? gente, eu tenho essa mania péssima, porque eu não sou uma pessoa muito curiosa, sabia? Nesse aspecto, quando alguém me fala assim, Eu sou juro, super. gente, juro que se alguém me fala assim, ah, preciso te contar uma coisa depois, eu falo, beleza. Beleza, depois você conta. Tipo, dane-se, entendeu? Tipo, gente, Se eu a juro pessoa que esquecer daí. de te contar, também nem dá nada. O problema é dela, esqueceu, nem era tão importante. Nossa, que Só que, ótimo! só Ensina que como ser assim, assim. eu não sei como ser assim. Tipo, as pessoas falam pra mim e falam, tá, tipo, eu realmente não fico naquela. E aí, só que daí eu faço muito isso. Ah, depois eu te conto, cara. Você faz isso, por exemplo, com a Bárbara, ela tem, cara, ela tem Ela um. precisa saber na hora, na hora. Ela te Meu liga, Deus! ela te manda Ela, tipo, ela vai mensagem. parar tudo. E às vezes nem É. é nada, entendeu? Porque daí eu falei, tipo, ah, e às vezes não é uma coisa. Eu falei assim, ah, eu quero te contar um negócio. Enfim, não é nada importante, não se preocupem, tá? Mas desculpa por ser assim. Imagina, gente. É isso, pessoal. Obrigada por participarem com a gente de mais um episódio do The Alcântara Show. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Eu sou @Julia Alcântara. A Débora é @Débora Alcântara com um A só, tá? É tudo junto, assim, Júlia Alcântara, Débora Alcântara, @Tudo Orna, para você ver também quando são os nossos novos episódios. E, enfim, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, Dé! Beijo! Tchau, tchau, Ju!